meu filho ficou paralítico por 5 anos depois de salvar a filha de um acidente. Mas um dia, minha nora e eu o levamos ao hospital para uma consulta. Ela saiu para atender uma ligação e, de repente, o médico, tremendo, sussurrou: "Chame a polícia imediatamente." Sua nora é... Ele não conseguiu terminar a frase. Ela voltou para o quarto, segurando algo na mão. Mas antes de continuarmos, verifique se você está inscrito no canal e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Adoraríamos saber até onde nossas histórias de vingança chegam. O ar no consultório particular do Dr. Miller estava tão frio que me deixou inquieta. Valerie, minha nora, e eu tínhamos acabado de entrar na sala com a cadeira de rodas onde estava Michael, meu filho. Valerie deu um sorriso perfeito para a enfermeira. Michael estava sentado imóvel na cadeira. Seus olhos estavam abertos, mas seu olhar era distante, vazio. O corpo forte e atlético que outrora possuíra era agora apenas uma sombra do passado, magro, fraco, completamente dependente dos cuidados alheios. O Dr. Miller era um jovem que acabará de assumir o caso de Michael depois que o médico anterior se aposentou. Ele folheava as páginas do grosso prontuário médico do meu filho, franzindo a testa de vez em quando com uma expressão indecifrável que me revirava o estômago. A consulta transcorreu normalmente. Ao término do exame, o médico ergueu os olhos, olhou para Valerie e disse em tom profissional: "Senhora, por favor, poderia ir à recepção e pegar uma cópia dos exames de sangue de 6 meses atrás?" A enfermeira se esqueceu de anexá-los ao prontuário. Vi um lampejo de irritação cruzar o rosto de Valerie. Ela suspirou, mas logo disfarçou com seu sorriso habitual. "Claro, doutor." "Já vou indo," disse ela, e saiu da sala. O som dos seus saltos ecoou pelo corredor até se dissipar. No instante em que a porta se fechou, o Dr. Miller levantou-se bruscamente da cadeira. Caminhou rapidamente até a porta e trancou-a por dentro. O estalo do ferrolho ecoou no quarto silencioso, e meu coração disparou, batendo descontroladamente. O que estava acontecendo? Olhei para ele cheia de perguntas, com um medo crescente apertando meu peito. O jovem médico se virou para mim, e seu rosto já não ostentava a calma profissional, mas sim uma tensão extrema. Ele se aproximou rapidamente e sussurrou, sua voz baixa, porém firme e alarmada: "Os resultados do último exame de sangue do seu filho são muito estranhos. Os níveis de um sedativo muito forte estão várias vezes acima do limite legal. Escute-me. Ligue para a polícia imediatamente. Sua nora está..." Suas palavras foram interrompidas. Nesse instante, a maçaneta da porta girou bruscamente do lado de fora. A voz impaciente de Valerie soou através da porta. "Doutor, a porta está trancada. O senhor está aí?" O Dr. Miller estremeceu. Recuou como se tivesse levado um choque. O pânico em seu rosto era evidente. Ele correu até a porta e, com as mãos trêmulas, a destrancou. A porta se abriu quase imediatamente, como se Valerie estivesse esperando ali mesmo. Ela entrou com uma pasta em uma mão e, na outra, uma pequena sacola de papel branca com o logotipo da farmácia do prédio. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu tinha certeza de que ela não estava carregando aquela sacola quando chegamos. O semblante do médico mudou instantaneamente. Ele pigarreou, endireitou a postura e falou em voz alta e confiante, disfarçando completamente o nervosismo anterior. "Ah, desculpe. Tenho o hábito de trancar a porta enquanto reviso os arquivos para garantir a privacidade do paciente. Todos os indicadores de Michael estão estáveis. Não há nada com que se preocupar." Tentei manter a expressão calma, mas sentia meus dedos tremendo na borda da cadeira de rodas do meu filho. Respirei fundo, tentando controlar a voz, e perguntei o mais naturalmente possível: "O que tem na bolsa, querido?" Valerie sorriu, um sorriso tão radiante que quase a cegava. Ela ergueu a sacola e a sacudiu levemente. "Ah, nada, mãe. Só me senti um pouco cansada. Pedi ao médico algumas vitaminas. Ultimamente, com todos esses cuidados com o Michael, tenho perdido o sono e estou muito estressada." Como que para confirmar suas palavras, o Dr. Miller assentiu com a cabeça. Entregou a Valerie uma receita já assinada, que indicava claramente o nome de um complexo vitamínico e um comprimido comum para dormir. Durante toda a conversa, ele evitou me olhar nos olhos.
Seu olhar se desviava como se temesse que um único olhar pudesse revelar o terrível segredo que acabará de insinuar. Olhei para a receita e depois para o saco de papel. O instinto materno, aguçado por anos de preocupação e noites em claro, gritava que algo estava terrivelmente errado. Fosse o que fosse que estivesse naquele saco, definitivamente não eram vitaminas. No caminho para casa, Valerie estava estranhamente alegre. Ela colocou uma música pop animada. Bateu os dedos no volante no ritmo e cantarolou a melodia. O som penetrou meus ouvidos como veneno. Sua falsa alegria contrastava cruelmente com a imagem do meu filho sentado imóvel ao lado dela. As palavras do Dr. Miller ecoavam na minha mente, misturando-se com a música, formando uma sinfonia caótica e aterradora. Meus pensamentos vagaram, viajando de volta a uma tarde ensolarada de 5 anos atrás. A tarde que mudou nossas vidas para sempre. Naquele momento, eu estava na minha cozinha, banhada pela luz quente do crepúsculo. O cheiro de alho e alecrim refogando em azeite preenchia o ar, misturando-se ao aroma do cordeiro assado crepitando no forno. Era a comida favorita do Michael, e eu a preparava para ele sempre que vinha jantar. Minhas mãos se moviam com destreza enquanto eu misturava a salada, repletas de uma felicidade simples. Em poucos minutos, toda a família estaria reunida. As risadas de Michael e a vozinha da minha neta Emily voltariam a preencher a casa. Nesse instante, o telefone tocou. Era o Michael. Mãe, sou eu. A voz do meu filho soava carinhosa e feliz. Estou a caminho da sua casa. Estou a poucos quarteirões de distância. Também comprei aquele pão de centeio que você gosta. Sorri, sentindo um calor profundo no peito. Que ótimo, filho. Não se apresse. Está quase tudo pronto. Depois de desligar, liguei para Valerie. Eu sabia que ela havia prometido trazer Emily, minha neta, para jantar. Emily era fruto do amor entre Michael e sua primeira esposa, uma jovem doce que havia falecido de câncer de mama. A garota era o mundo inteiro de Michael, sua razão para continuar vivendo. Olá, mãe. Valerie atendeu o telefone. Sua voz estava apressada. Valerie, estou ligando para te lembrar de trazer a Emily. O pai dela já está quase chegando. Ah, eu esqueci completamente, respondeu ela, parecendo atrapalhada. Estou no spa com algumas amigas. Não vou conseguir ir. Mas veja bem, eu só vou deixar a garota na esquina do cruzamento. Você pode ir buscá-la para mim? Estou com muita pressa. Eu nem tive tempo de protestar, de lhe dizer o quão perigoso era deixar uma menina de 5 anos sozinha numa esquina tão movimentada, porque Valerie já tinha desligado o telefone. Uma onda de inquietação me invadiu, mas me acalmei, pensando que faltavam apenas alguns passos até a esquina. Olhei pela janela da cozinha no exato momento em que o carro prateado de Michael parou em frente à casa. Meu coração se encheu de alegria. Mas aquela alegria congelou instantaneamente. Do outro lado da rua, vi a pequena silhueta de Emily parada sozinha na calçada, agarrada a uma boneca de pano. A menina olhou em volta, confusa. Quando viu o carro do pai, seus olhos brilharam. Ela gritou de emoção, sua voz pura e amorosa cortando o vidro. Papai! E sem pensar, ela correu para a rua. Tudo aconteceu em câmera lenta sufocante. Uma buzina de caminhão soou alta, desesperada e ensurdecedora. Vindo da esquina, um caminhão de carga azul, enorme como um monstro de aço, se aproximava a uma velocidade assustadora. Só consegui soltar um grito sufocado. Um grito que ficou preso na minha garganta, seco e impotente. Michael, meu filho, que acabará de sair do carro, nem teve tempo de perceber que eu observava. O instinto de pai, de herói, sobrepôs-se a qualquer pensamento. Sem hesitar um segundo, meu filho se lançou como uma flecha. Com toda a força de seu corpo robusto, ele empurrou Emily violentamente de volta para a calçada, pouco antes do caminhão passar. Um estrondo seco e terrível quebrou a calmaria da tarde. Vi o corpo do meu filho ser arremessado para o ar, girando descontroladamente e caindo com força no asfalto quente. As sacolas de compras que ele acabará de fazer estavam espalhadas por toda parte. Uma caixa de leite estourou e o líquido branco se misturou ao sangue que se espalhava cada vez mais sob seu corpo. No hospital, Valerie foi a última a chegar.
Ela entrou correndo na sala de emergência, com as roupas impecáveis, exalando o forte aroma de citronela do spa, o rosto perfeitamente maquiado, sem uma única borrão. Assim que viu Michael deitado imóvel na cama, coberto de tubos e máquinas, ela soltou um grito de partir o coração e desabou no chão. Foi minha culpa. Meu Deus, é tudo culpa minha. Ela chorava e se contorcia, repetindo seus lamentos sem parar. Ela rastejou até a cama, pegou a mão inerte de Michael e jurou, entre lágrimas, que cuidaria dele pelo resto da vida. Aquela cena foi tão perfeita que, por um instante, quase acreditei na dor dela. Mas então, em meio ao caos, quando o médico idoso saiu da sala de cirurgia com o rosto cansado e anunciou que o estado de Michael era crítico, eu vi algo. Um momento fugaz, mas que ficou gravado na minha memória para sempre. Valerie parou de chorar. Ela olhou para o médico. E por um segundo, quando ela pensou que ninguém a observava, seu rosto ficou inexpressivo. Seus olhos estavam frios, sem qualquer traço de tristeza, sem qualquer indício de preocupação, apenas uma calma perturbadora, como a superfície congelada de um lago no inverno. Assim que ela percebeu que eu a encarava, sua expressão mudou instantaneamente. O sofrimento e o desespero retornaram, ainda mais intensos do que antes. Mas era tarde demais. Eu já tinha visto. A semente da dúvida foi plantada naquele exato momento em que encontrei o olhar vazio de Valerie no hospital. Uma semana após o acidente, quando Michael foi transferido da unidade de terapia intensiva para casa, eu sabia que não podia deixá-lo sozinho. Coloquei algumas mudas de roupa numa mala, saí da minha casa tranquila e fui morar com eles. Valerie me recebeu na porta com um sorriso radiante e um abraço apertado. Que alívio ter você aqui, mãe. Agora podemos dividir o fardo, disse ela com uma voz doce como mel. Mas as ações dela contavam outra história. O quarto que ela me deu era o quarto de hóspedes no final do corredor, o mais longe possível do quarto de Michael. Um arranjo calculado, uma mensagem silenciosa que me lembrava que eu era apenas um convidado na casa do meu próprio filho e que havia limites que eu não deveria ultrapassar. Por fora, Valerie parecia a esposa perfeita. Todas as manhãs, ela se levantava antes do amanhecer e se movia furtivamente pela cozinha para preparar o café da manhã de Michael. O cheiro de mingau de aveia me acordava todos os dias. Mas havia uma coisa com a qual ela nunca me deixava ajudar: preparar o remédio dele. Em todas as refeições, Valerie retirava cuidadosamente as cartelas de comprimidos de cores diferentes. Ela triturava cada um com um pequeno pilão de porcelana até que virassem um pó fino em uma tigela separada e, em seguida, misturava-os à aveia dele. O som constante do pilão e do almofariz tornou-se uma melodia perturbadora na casa. Certa vez, vendo-a com ar cansado, eu lhe disse: deixe-me ajudá-la a triturar o remédio. Vá descansar um pouco. Valerie acenou imediatamente com a mão, com um sorriso ligeiramente tenso. Não, mãe. Estou acostumada. Os remédios do Michael são muito complicados. São tantos, e se você errar a dose, vai ser um problema. Ela falou baixinho, mas sua mensagem foi clara. Aquele era o território dela, e eu não deveria interferir. O fisioterapeuta vinha 3 vezes por semana. Diante dele, Valerie era sempre atenciosa e gentil. Ela segurava a mão de Michael e sussurrava palavras carinhosas para ele. Vamos lá, meu amor. Você está indo tão bem. Você quase consegue mexer o dedo. Mas assim que a porta se fechava atrás da terapeuta, aquele rosto desaparecia. Se Michael reclamasse de dor após a terapia, Valerie pegava um pequeno comprimido branco de um armário de remédios, um que não constava em nenhuma receita. É um analgésico especial que o médico receitou só para você, ela dizia, e cuidadosamente colocava o comprimido na boca dele. E era sempre a mesma coisa. 15 minutos depois de tomar o remédio, Michael caía num sono profundo e estranho que durava até tarde da noite. Sua saúde não estava melhorando. Pelo contrário, piorava a cada dia. Sua pele, antes bronzeada e saudável, tornou-se pálida e cerosa. Às vezes, enquanto eu conversava com ele e lhe contava histórias, ele adormecia repentinamente, fechando os olhos abruptamente. Mas o que mais me destruiu foi uma tarde em que eu estava limpando o rosto dele. Michael abriu os olhos, olhou para mim com uma expressão desconhecida e perguntou: quem é você? Aquela pergunta foi como uma facada no coração. Congelei.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto incontrolavelmente. Valerie entrou correndo, acenando com as mãos e sorrindo nervosamente. Ele só está cansado, mãe. Não é nada. A médica disse que é um sintoma normal em pacientes com lesão cerebral. Ela usou a palavra normal com tanta indiferença, como se o fato do meu filho não reconhecer a própria mãe não tivesse importância alguma. A frieza de Valerie não era apenas com Michael. Percebi isso também com Emily. Antes uma menina alegre, ela começou a ficar quieta, reservada, com os olhos sempre tristes. Certo dia, Emily saiu correndo com um desenho novo para mostrar a Valerie. Era um desenho tosco, mas cheio de cor. Mostrava 3 pessoas de mãos dadas sob o sol. Olha, Valerie, eu desenhei a nossa família, disse ela, feliz. Valerie mal olhou para aquilo e murmurou, que bonito, antes de virar as costas e dizer-lhe, vá para o seu quarto e guarde seus brinquedos. Naquela noite, enquanto eu levava o lixo para fora, meu coração se apertou ao ver o desenho de Emily. Um símbolo de sua esperança inocente, amassado no fundo da lixeira. Então o dinheiro começou a ser um problema. Valerie reclamava constantemente do custo dos remédios, fraldas e equipamentos médicos de Michael, dizendo que tudo era absurdamente caro. Ela começou a me pedir dinheiro da minha pequena poupança para a aposentadoria, sempre com um olhar de sofrimento. Desculpe, mãe, mas é para o Michael. Certa manhã, o entregador trouxe uma caixa grande com suprimentos médicos. Valerie assinou o recebimento rapidamente, pagou com um maço de dinheiro e levou a caixa para o porão, trancando a porta. Mas ela foi descuidada. Uma fatura da remessa escorregou por baixo da porta sem que ela percebesse. Curioso, peguei. Era a fatura daquela caixa específica, mas o valor era apenas metade do que Valerie havia me dito na noite anterior que precisava pagar. Segurei o jornal com as mãos trêmulas e sentei na sala de estar para esperar por Valerie. Quando ela saiu, mostrei-lhe a fatura. Valerie, pode explicar isto? O rosto de Valerie demonstrou um momento de confusão. Seus olhos se moveram nervosamente, buscando uma saída, mas ela rapidamente recuperou a compostura e forçou um sorriso. Ah, devem ter colocado uma fatura antiga por engano. Mãe, olha. Nem dá para ver a data direito. Não se preocupe. Eu administro as contas com muito cuidado. Dito isso, ela arrancou a fatura das minhas mãos e a rasgou em pedacinhos bem na minha frente, como se tentasse apagar qualquer prova de sua culpa. Naquela noite, não consegui dormir. Os fragmentos dispersos começaram a se encaixar na minha cabeça. O olhar frio no hospital, o controle obsessivo dos medicamentos, a misteriosa pílula branca, o declínio constante de Michael, o desenho jogado no lixo e agora a mentira sobre o dinheiro. Liguei a TV distraidamente, na esperança de que o barulho afastasse os pensamentos sombrios. Nesse instante, passou uma reportagem sobre um caso de viúva negra, uma mulher que envenenou lentamente o marido para ficar com a fortuna dele. Quando a câmera deu um close no rosto da mulher, o sorriso dela se sobrepôs na minha mente ao doce sorriso de Valerie. Um arrepio percorreu minha espinha. Quase não consegui dormir naquela noite, fiquei deitada na cama, ouvindo todos os sons da casa. Na manhã seguinte, fiz um grande esforço para parecer calma. Desci até a cozinha enquanto Valerie preparava o café da manhã. O mesmo cheiro de aveia de sempre, e o som do pilão e do almofariz ecoavam no ar. Fingi procurar algo na minha bolsa. Ai, que horror! Exclamei com voz irritada. Deixei meus óculos no consultório do Dr. Miller. Não consigo enxergar nada sem eles. Valerie, ocupada misturando um pó branco na veia de Michael, mal ergueu os olhos. Ah, é mesmo? Então vá buscá-los, mas volte logo. Emily vai chegar da escola e precisamos preparar o almoço dela. Ela falou com total naturalidade, sem qualquer traço de suspeita. Para ela, eu não passava de uma velha esquecida. Essa confiança foi a minha oportunidade. Saí de casa às pressas, mas em vez de subir para o 3º andar, onde ficava o escritório, me escondi num canto do corredor do 1º andar e, tremendo, peguei meu celular. Encontrei o número particular do Dr. Miller no cartão que ele me dera no dia anterior. Meu coração disparou quando o telefone tocou. Miller falando. Sua voz soava profissional, embora um pouco cautelosa. Respirei fundo e tentei manter a voz firme.
Doutor, sou a mãe do seu paciente, Michael Thompson. Gostaria de lhe perguntar mais sobre os efeitos colaterais do medicamento que o senhor mencionou ontem. Enfatizei essas palavras, na esperança de que ele entendesse minha indireta. Houve um silêncio por alguns segundos. Pude ouvi-lo inspirar lentamente. Entendo. Onde você está? No saguão do hospital. Vá até o Cornerstone Café, em frente ao hospital. Chego aí em 15 minutos. Ele desligou o telefone. O café estava lotado e barulhento, com o aroma de café torrado e pão doce pairando no ar. Escolhi uma mesa mais reservada, de onde podia observar a entrada. Exatamente 15 minutos depois, o Dr. Miller entrou. Ele havia tirado o casaco branco e vestia uma camisa simples. Parecia menos tenso, mas seus olhos ainda refletiam preocupação. Ele me viu imediatamente e sentou-se à minha frente. Sem rodeios, pegou o celular, abriu um arquivo e me mostrou. Estes são os resultados do exame toxicológico do seu filho. Encarei a tela, números, fórmulas químicas e símbolos que eu não entendia. O médico apontou para uma linha com um nome longo e complicado, clonazepam. Sua voz tornou-se grave, carregada de indignação. É um tranquilizante muito potente, da classe dos benzodiazepínicos, normalmente usado para tratar convulsões ou crises agudas de pânico. Não consta em nenhuma das receitas médicas do seu filho. E a quantidade acumulada em seu sangue, disse ele, hesitando por um momento enquanto me olhava diretamente nos olhos, é tão alta que pode ser fatal. Se esta dose continuar a ser administrada por um período prolongado, causará insuficiência hepática, insuficiência renal irreversível, danos cerebrais permanentes e, eventualmente, parada respiratória durante o sono. Cada palavra que ele pronunciava me atingia como um golpe pesado. Senti meu corpo inteiro gelar. A xícara de café em minhas mãos começou a tremer. O líquido derramou sobre o pires de porcelana. Tudo ao meu redor ficou embaçado, e apenas a voz do médico e a terrível verdade que ele acabará de revelar permaneceram. Minha nora não estava apenas enfraquecendo Michael. Ela estava o matando aos poucos, bem diante dos meus olhos. O Dr. Miller inclinou-se para a frente e pegou minhas mãos trêmulas nas suas. Suas palmas estavam quentes, dando-me um pouco de força. Senhora Thompson, disse-lhe com urgência, isto não é mais uma questão médica. É um caso criminal. A senhora precisa chamar a polícia agora mesmo, antes que seja tarde demais. Saí do café andando como um sonâmbulo. O sol do meio-dia estava forte, mas não conseguia aquecer o frio que penetrara em meus ossos. Sem rumo, entrei num pequeno parque próximo e desabei num banco à sombra de uma árvore. Minhas mãos tremiam muito. Tive que discar 3 vezes antes de conseguir falar com Carter, meu amigo do ensino médio, a única pessoa em quem eu podia confiar. Agora ele era um inspetor de polícia com anos de experiência em nossa cidade. Quando ele atendeu, toda a compostura que ainda me restava se desfez. Chorei em silêncio, com soluços que mal me deixavam falar. Carter, sou eu, Sarah, consegui dizer com dificuldade. Socorro, Michael. Por favor, salve meu filho. Sua voz, profunda e calma, soou do outro lado da linha com uma firmeza que me acalmou. Não havia surpresa, apenas genuína preocupação. Ele percebeu imediatamente meu desespero. Sarah, se acalme. Onde você está? Fique aí. Não se mexa. Estou a caminho. Ele não fez mais perguntas. Ele agiu. Em menos de 10 minutos, sua velha caminhonete parou ao lado do parque. Dentro daquele espaço seguro, contei tudo a ele em meio a lágrimas. Relatei cada detalhe, as suspeitas de 5 anos atrás, a misteriosa pílula branca, a fatura rasgada e as palavras aterrorizantes do Dr. Miller. Carter escutou em silêncio, com as mãos ásperas apoiadas no volante, o rosto endurecido e as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Quando terminei, ele colocou a mão no meu ombro e falou com firmeza: Sarah, escute-me. Acalme-se. De agora em diante, não faça nada sozinha. Vá para casa e haja como se nada estivesse errado. Não deixe que ela suspeite de nada. Vou colocar alguém de olho na Valerie 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos desmascarar esse demônio disfarçado.
Naquela noite, quando voltei para casa, coloquei uma máscara de serenidade, representando meu papel como a sogra idosa e inofensiva. Mas por dentro, cada fibra do meu ser estava esticada como um fio. O jantar transcorreu em um silêncio denso, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres contra os pratos. O ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Valerie fingiu normalidade, perguntou sobre meus óculos e até me serviu comida. Mas reparei que, durante todo o jantar, ela não parava de olhar para a pequena sacola branca da farmácia. Agora, ela estava na prateleira mais alta da cozinha, num lugar quase reverente, mas carregado de suspeita, como se não contivesse vitaminas, mas um veneno precioso. Ela tinha medo de que a bolsa desaparecesse ou que alguém descobrisse o segredo que ela guardava. Depois do jantar, Valerie colocou Emily na cama. A menina estava manhosa esta noite por algum motivo. Ela insistiu para que sua madrasta lhe lesse uma história após a outra. Só mais uma, tia Valerie, aquela da princesa na torre. A doce voz de Emily ecoou do quarto. Sentei-me rigidamente no sofá da sala, fingindo assistir a um programa de TV entediante, mas minha audição estava aguçada, não perdendo nenhum som, e meus olhos estavam fixos na porta da cozinha entreaberta. Meu coração estava acelerado. Cada batida me lembrava da perigosa missão que me aguardava. Eu precisava saber o que havia dentro daquela bolsa. Finalmente, a paciência de Valerie se esgotou. Ouvi-a dizer à menina, irritada, vá dormir logo. Você está se comportando mal. Então, ouvi a porta do quarto da menina batendo. Um instante depois, ouvi a porta do banheiro abrir e, em seguida, o som da água correndo no chuveiro. Era agora. Era a minha chance. Respirei fundo, tentei acalmar meu coração acelerado e me levantei com cuidado. Meus passos eram leves como os de um gato, deslizando silenciosamente sobre o piso de madeira. A cozinha estava escura. Apenas uma tênue faixa de luz do poste de rua atravessava a janela, distorcendo as formas de objetos familiares e tornando-os inquietantes. Não me atrevi a acender a luz, com medo de que o brilho repentino alertasse Valerie. A prateleira estava muito alta para mim. Tateando no escuro, encontrei o pequeno banquinho que sempre ficava no canto. Arrastei-o com cuidado, prendi a respiração e subi devagar, tentando não deixá-lo render. Meus dedos tremeram ao tocar o saco de papel. Dentro havia uma caixa de papelão lisa, sem nenhuma identificação, completamente branca. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Dentro havia um frasco de vidro âmbar, do tipo usado para produtos químicos. Não tinha etiqueta, nem nome, apenas uma série de números desfocados impressos na base, quase legíveis. Ao lado da garrafa havia um pedaço de papel dobrado em 4 que parecia um encarte. Desdobrei-o rapidamente e o segurei contra o pequeno halo de luz. Estava repleto de termos médicos que eu mal entendia. Mas havia algumas palavras em negrito que me gelaram o sangue: insuficiência respiratória aguda, parada cardíaca súbita, dano neurológico irreversível. E na parte inferior da página, sublinhado, um aviso: uso especial, overdose fatal. Um arrepio percorreu minha espinha. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a garrafa cair. Lá estava ela. Essa era a arma do crime. Coloquei a garrafa e o papel sobre a mesa da cozinha. Tremendo, peguei o telefone que Carter me dissera para sempre carregar comigo. A tela iluminou o quarto com uma luz azul fantasmagórica. Tive que tirar várias fotos porque minhas mãos estavam tremendo demais. As imagens ficaram borradas, fora de foco. Calma, Sarah, pelo Michael, repeti para mim mesma. Finalmente, consegui tirar algumas fotos nítidas da garrafa, do número de série e do texto no papel. Assim que estava guardando o celular no bolso, um som me paralisou. O chuveiro parou de funcionar. Meu coração parou na hora. Tudo desmoronou. Rapidamente coloquei a garrafa e o papel de volta na caixa, depois dentro da sacola, e a posicionei exatamente no mesmo lugar. Desci do banquinho e o empurrei de volta para debaixo da mesa, exatamente quando uma sombra apareceu na porta da cozinha, silenciosa como um fantasma. Ainda não está na cama, mãe? O que você está fazendo no escuro? A voz de Valerie era fria, cortante, sem a doçura falsa de sempre. Dei um pulo, com o coração quase saltando do peito. Girei,
tentando forçar um sorriso que devia parecer completamente distorcido e patético. Apontei para a torneira, tentando controlar o tremor na minha voz. Ah, eu estava com sede. Só ia pegar um copo d'água para me ajudar a dormir. Para sustentar minha mentira, estendi uma mão trêmula, peguei um copo e o enchi de água. Valerie não disse nada. Ela apenas ficou parada no escuro, olhando para mim. Não conseguia ver sua expressão com clareza, mas sentia seu olhar penetrante como uma lâmina percorrendo cada centímetro da minha pele, como se tentasse encontrar uma brecha na minha mentira. O silêncio se prolongou, tão tenso que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Então ela deu um passo à frente e passou por mim. Ela não olhou para mim novamente. Estendeu a mão, pegou o saco de papel da prateleira e o segurou por um instante. Ela me lançou um último olhar, um olhar cheio de significado, e então se virou, caminhando diretamente em direção ao quarto dela e de Michael. Ouvi o clique seco da fechadura. Ela havia trancado a porta. Fiquei paralisada na cozinha, com um copo gelado nas mãos. Sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Na manhã seguinte, o clima na casa estava ainda mais tenso. Não havia mais sorrisos afáveis, apenas um silêncio vigilante. Ela me observava. Seguia cada movimento meu. Desde a forma como eu segurava a xícara de café até a maneira como eu falava com Emily. Seu olhar inquisitivo era como um holofote, buscando qualquer sinal de falsidade. Eu sabia que ela suspeitava de mim. Enquanto Valerie tomava banho, aproveitei a oportunidade para ir ao quarto dela. Peguei meu celular e enviei a mensagem que havia escrito na noite anterior, quando não conseguia dormir. Uma mensagem curta, mas carregada de urgência. Preciso te ver. É muito importante. Enviei para Carter. Menos de um minuto depois, o telefone vibrou. Sua resposta foi igualmente breve, 10 horas. No Promenade Café, no canto dos fundos. Tive que inventar uma desculpa para sair de casa. Vesti meu casaco e desci até a sala de estar, onde Valerie estava limpando. Vou visitar a Catherine, uma amiga da igreja. Faz muito tempo que não a vejo. Ela tem me ligado, eu disse, tentando parecer casual. Valerie parou o que estava fazendo e olhou para mim. Seus olhos se estreitaram. Uma amiga? Não me lembro de você tê-la mencionado. Meu coração deu um salto, mas eu já tinha a resposta na ponta da língua. Nossa, eu tenho muitos amigos. Você não tem como conhecer todos eles. Ela acabou de voltar para a cidade. Sorri, esperando que o sorriso parecesse gentil e inofensivo. Não vou demorar. Vou passar na igreja no caminho para rezar um pouco por Michael. Essa última frase pareceu funcionar. A suspeita em seus olhos suavizou-se. Ela até tirou alguns dólares da carteira e me ofereceu. Cuide-se, mãe. Leve isto caso queira comprar alguma coisa. Em qualquer outra ocasião, aquele gesto poderia ter sido uma demonstração de afeto, mas agora parecia apenas uma concessão, uma forma de reafirmar que ela ainda tinha controle sobre mim. O Promenade Café ficava em uma rua movimentada. A agitação das pessoas, a música, o tilintar das xícaras criavam um ruído perfeito para abafar uma conversa secreta. Carter já me esperava na mesa mais reservada, de costas para a entrada. Ele vestia roupas casuais, parecendo um funcionário qualquer em seu horário de almoço. Sentei-me, com o coração ainda acelerado pelo nervosismo. Não esperei que ele falasse. Peguei meu celular, abri a galeria e mostrei a ele as fotos que havia tirado na noite anterior. Aqui está. É isso que ela está usando para envenenar Michael, sussurrei, com a voz trêmula. Carter pegou o telefone, com os olhos atentos à investigação, estreitou-se enquanto examinava cada detalhe da imagem. Seu rosto endureceu instantaneamente ao ler as palavras na bula. Ele murmurou o nome de um produto químico que eu nem conseguia pronunciar. Conheço esse composto, disse ele, com a voz baixa e firme, colocando o telefone sobre a mesa. Propofol. Está na lista de substâncias especialmente controladas. Normalmente, só é usado em hospitais para anestesia geral. Uma pessoa comum não consegue obtê-lo sem autorização especial, a menos que seja por meios ilegais. Tremendo, contei-lhe tudo o que havia acontecido na noite anterior.
Desde o momento em que entrei sorrateiramente na cozinha escura, o terror que senti ao ler aquelas palavras mortais, até o tenso confronto com Valerie e o olhar cortante que ela me lançou. Carter escutou em silêncio, tamborilando os dedos na mesa, sem nunca desviar o olhar de mim por um segundo. Quando terminei de falar, ele assentiu com a cabeça. Essas fotos são muito importantes, Sarah. São provas contundentes, mas ainda indiretas. Ela pode negar. Dizer que o remédio pertence a outra pessoa ou que você está difamando-a. Para incriminar alguém tão astuta, precisamos pegá-la em flagrante. Ele inclinou-se para a frente e baixou a voz. A partir de agora, este é o plano. Devemos agir rapidamente e com extrema cautela. Ele apresentou um plano de 3 etapas, claro e preciso, como uma operação militar. Em primeiro lugar, você, Sarah, seu papel é o mais importante e também o mais perigoso. Você deve manter absoluto sigilo e se comportar como se nada tivesse mudado. Observe cada movimento de Valerie. Preste atenção especial em como ela prepara os remédios e em sua rotina diária. Você precisa se tornar nossos olhos dentro daquela casa. Em segundo lugar, Dr. Miller, assim que eu sair daqui, entrarei em contato com ele oficialmente como inspetor de polícia. Seu depoimento, juntamente com os exames de sangue de Michael, nos darão a base legal para solicitar vigilância e um mandado de busca urgente do tribunal. E, por fim, eu vou iniciar uma investigação secreta sobre tudo relacionado a Valerie, suas finanças, relacionamentos e histórico pessoal. Vamos verificar todas as contas bancárias, todas as transações com cartão de crédito, todas as dívidas dela. Pessoas como ela, disse Carter com um olhar frio, sempre fazem isso por dinheiro. Vamos descobrir o motivo dela. Antes de eu sair, Carter tirou algo do bolso. Era uma caneta preta, aparentemente normal. É um gravador escondido, explicou ele. Se ela disser algo suspeito, se admitir alguma coisa, mesmo que seja algo insignificante, aperte este pequeno botão na parte superior da caneta. Mas só use se tiver certeza absoluta de que é seguro. Pode ser uma faca de 2 gumes. Naquela tarde, enquanto eu preparava o jantar, meu celular vibrou com um número desconhecido. Corri para o banheiro e atendi. Olá, Sra. Thompson. Aqui é Miller. A voz do médico era baixa e apressada. O inspetor Carter já entrou em contato comigo. Entreguei a ele todos os documentos necessários. Também vi a foto que você enviou a ele, exatamente como eu suspeitava. É Propofol, um anestésico muito potente usado em cirurgias. Usá-lo diariamente em pequenas doses, mesmo que não cause morte imediata, destrói lentamente o sistema nervoso central. É como um envenenamento gradual. É preciso ter muito, muito cuidado. Naquela noite, enquanto eu estava sentada à mesa, me senti como uma atriz interpretando o papel mais importante da minha vida. Observei Valerie dar um mingau de aveia para Michael, e então eu vi. Ela discretamente tirou um frasco sem rótulo do bolso do avental, pegou um conta-gotas de vidro, aspirou um pouco do líquido transparente, com movimentos rápidos, despejou algumas gotas na tigela do meu filho antes de mexer bem. Tudo aconteceu bem diante dos meus olhos, a um braço de distância. Cerrei os punhos debaixo da mesa, minhas unhas cravando na minha pele até sangrar. Tive que morder o lábio para não gritar. Engoli as lágrimas. Engoli a raiva que fervia dentro de mim. E eu sorri. Um sorriso que, tenho certeza, devia ser horrível. A partir daquela noite, cada refeição se tornou uma tortura mental. Eu tinha que sorrir, fingir que estava tudo bem enquanto via minha nora colocar veneno na comida do meu filho com meus próprios olhos. A flauta doce que Carter me deu estava sempre no bolso do meu casaco, fria e pesada, um lembrete do papel perigoso que eu desempenhava. Poucos dias depois, a investigação de Carter começou a dar frutos. A pressão começou a aumentar. De manhã, enquanto eu lavava o chão, Valerie recebeu uma ligação. Fingi estar ocupada com um vaso de planta, mas agucei os ouvidos para escutar. O quê? Um extrato detalhado das atividades recentes do cartão de crédito. Mas por que as autoridades estão solicitando isso? A voz de Valerie soou surpresa a princípio. Então, ela ficou irritada e preocupada. Desligou o telefone, com um rosto sério. Ela não disse uma palavra o dia todo.
Ficou andando de um lado para o outro pela casa, e o olhar que me lançava já não era apenas curioso. Estava carregado de hostilidade. Ela estava começando a suspeitar que eu era a causa desses problemas. À tarde, a tensão atingiu o seu auge. Um homem de terno elegante, carregando uma pasta de couro, bateu à porta inesperadamente. Valerie abriu a porta e, sem me dizer nada, apresentou. Era o Sr. Peterson, seu advogado pessoal. Ele estava ali para ajudar a família a resolver alguns documentos importantes. Na sala de estar, o advogado espalhou uma pasta grossa de papéis sobre a mesa. Valerie sentou-se ao lado de Michael. Ela pegou a mão inerte do meu filho. Então ela se virou para mim e falou com uma doçura fingida, mas cada palavra tinha um peso esmagador. Mãe, o Sr. Peterson está aqui para ajudar. Você sabe que as despesas médicas do Michael, os remédios e as contas do hospital aumentaram. Para facilitar os pagamentos e a gestão financeira no futuro, preciso que você assine esta procuração. Ela me permitirá administrar todos os seus bens em seu nome, incluindo esta casa e suas economias. Meu sangue gelou. Era isso. Este era o passo final do plano dela. Uma vez que ela tivesse o controle dos bens, não teria mais motivos para manter Michael vivo. Não, respondi sem pensar. Tentei recuperar a compostura e inventei uma desculpa. Algo tão importante envolvendo a herança do meu filho deveria esperar até que Michael esteja mais consciente, não é? Como podemos decidir isso agora? Os olhos de Valerie se estreitaram. O sorriso em seu rosto desapareceu, dando lugar a uma expressão fria e implacável. Mais consciente? Você não ouviu o médico? O estado dele só vai piorar. Ele nunca vai melhorar, mãe. Sua voz era cortante como uma faca. Temos que fazer isso enquanto podemos. Você não precisa fazer muito. Apenas me ajude a segurar a mão dele e colocar a impressão digital do polegar bem aqui. Nunca. Recusei firmemente e me levantei. Enquanto eu viver, não permitirei que ninguém toque nos bens do meu filho enquanto ele não estiver em condições de decidir. A atmosfera na sala ficou tensa como a corda de um violão. O advogado olhou para mim desconfortavelmente, depois para Valerie, e rapidamente guardou os papéis de volta na pasta. Muito bem, senhora Vargas. Talvez devêssemos discutir isso em outra ocasião. Depois que ele saiu às pressas, Valerie se levantou e se colocou na minha frente. Ela não usava mais máscara. Você está me impedindo de cuidar do meu marido, murmurou ela. Seus olhos faiscaram de raiva. O que você pensa que está fazendo? Você é apenas uma velha senil. Não se meta na minha vida. Naquela noite, não consegui pregar o olho. A ameaça de Valerie ecoava na minha cabeça. Ela estava sem paciência. Iria agir em breve. Por volta das 2 horas da manhã, quando a casa estava mergulhada num silêncio sepulcral, ouvi um estalo fraco vindo do quarto de Michael e, em seguida, o rangido quase inaudível do assoalho. Meu instinto materno gritava que algo estava errado. Saí do meu quarto na ponta dos pés, prendendo a respiração, descalça no chão frio. Eu me escondi atrás da parede grossa do corredor e espiei pela fresta da porta entreaberta para o quarto do meu filho. A luz fraca do abajur iluminava uma cena tão horrível que senti o sangue gelar nas minhas veias. Valerie estava de pé ao lado da cama de Michael. Ela usava luvas de látex azuis. Em uma das mãos, segurava uma seringa cheia de um líquido transparente. Ela batia cuidadosamente no cilindro para remover as pequenas bolhas de ar com uma habilidade que me fez estremecer. Estava prestes a injetá-lo diretamente no catéter intravenoso que estava na mão de Michael. Ela ia fazer isso esta noite. Todos os meus pensamentos, todos os planos que eu tinha feito com Carter, desapareceram da minha cabeça. Eu não podia esperar mais. Eu não podia deixar que ela matasse meu filho. Dominado pelo medo e por uma fúria instintiva, corri para dentro do quarto e gritei com toda a minha força: pare! Valerie deu um pulo, girando em torno de si mesma, com os olhos arregalados de terror. Em seu pânico, deixou cair a seringa no chão. O cilindro se estilhaçou e o líquido transparente derramou, formando uma pequena poça no chão de madeira. Meu grito também assustou Michael, que acordou. Ele abriu os olhos e olhou para a cena confuso. Mas, em um segundo, o demônio dentro de Valerie despertou.
O pânico desapareceu, dando lugar à fúria e a uma malícia astuta. Ela olhou para mim com fúria e, de repente, irrompeu em soluços de partir o coração, gritando com uma voz sofrida, interpretando seu papel com perfeição. Mãe, o que você está fazendo com Michael? Socorro, vizinhos! Minha sogra está tentando matar o próprio filho. Ela apontou para a seringa quebrada e a poça no chão, gritando entre soluços e fingindo desespero. Ela queria injetar veneno no meu marido. Eu a peguei bem a tempo. Socorro, por favor. Sua voz ecoou pela vizinhança silenciosa. As portas começaram a se abrir e vários vizinhos, ainda de pijama, correram em direção à nossa casa. Eles ficaram paralisados ao verem a cena, eu, imóvel e pálido como um fantasma, Valerie, chorando inconsolavelmente ao lado da cama, parecendo uma vítima indefesa, e Michael, meu filho, olhando para mim com medo e confusão, sem entender nada. A armadilha havia sido acionada, mas não em Valerie, em mim. Para todos, eu era agora a culpada, uma sogra cruel tentando matar o próprio filho. Eu mal conseguia gaguejar, não é? Não é o que parece. Mas minhas palavras se perderam nos soluços teatrais de Valerie. Não tive outra escolha senão recuar e dizer aos vizinhos que tudo não passava de um mal-entendido familiar, implorando que voltassem para suas casas. Mas, no fundo, eu sabia que estava encurralada. Quando a última vizinha saiu, lançando-me um olhar desconfiado, Valerie se virou para mim com um sorriso triunfante. Veja, velha, sussurrou ela com veneno. Ninguém acredita em você agora. Todos pensam que você está louca, que é uma sogra desequilibrada que quer matar o próprio filho. É melhor calar a boca e parar de se meter na minha vida. Dito isso, ela se virou e saiu, me deixando sozinho na sala de estar, envolto em um sentimento de derrota e desespero. Mas esse desespero durou apenas alguns segundos. Olhei para o quarto onde Michael estava deitado, seus olhos ainda cheios de medo. Eu não podia desistir. Não agora. Enquanto Valerie estava ocupada limpando a cena que acabará de encenar, corri para o banheiro e tranquei a porta. Com as mãos trêmulas, disquei o número de Carter. Carter, tudo deu errado, solucei ao telefone, falando em um sussurro angustiado. Ela inverteu os papéis. Ela me acusou de tentativa de homicídio. Agora todos pensam que eu... Sarah, escute-me com calma. A voz de Carter ressoou, firme e cheia de autoridade, dissipando meu pânico. Ela fez a sua jogada. Ela se encurralou. Isso não é uma derrota. Esta é a nossa oportunidade. Escute com atenção, Sarah. Amanhã, terminamos com isso. Carter me explicou seu plano. Passo a passo. Um plano ousado. Arriscado, mas era o único caminho que nos restava. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação férrea. Desci as escadas, fingindo estar exausta, devastada pelo choque da noite anterior. Valerie olhou para mim com uma mistura de pena e triunfo. Nesse instante, conforme o plano de Carter, o telefone fixo da casa tocou. Peguei o telefone, fingi ouvir por um instante e então falei alto, alto o suficiente para que Valerie, que estava na cozinha, me ouvisse claramente. O que você disse? Preciso ir à delegacia prestar depoimento adicional sobre o acidente de trânsito da semana passada. Que transtorno. Tudo bem. Tudo bem. Entendo. Já estou indo. Desliguei o telefone com um suspiro resignado. Vesti meu casaco às pressas e disse a Valerie, preciso ir à delegacia por um tempo. Provavelmente não volto antes do meio-dia. Fique em casa e cuide bem do Michael. Valerie assentiu com a cabeça, um sorriso satisfeito iluminando seu rosto. Um brilho de triunfo reluzia em seus olhos, que desta vez ela nem tentou esconder. Sim, mãe. Pode ir em frente. Eu cuido de tudo. Ela pensou que tinha se livrado de mim. O último obstáculo. Mas eu não estava realmente indo a nenhuma delegacia. Saí de casa andando rápido até o final da rua, onde a velha caminhonete de Carter estava discretamente estacionada sob uma grande árvore. Abri a porta e entrei. Lá dentro não estava apenas Carter, mas também um conjunto de pequenas telas exibindo imagens de diferentes ângulos.
Todos estavam conectados a uma microcâmera que Carter, no caos da noite anterior, pediu a um colega que se fizesse passar por vizinho para instalar. A câmera estava perfeitamente escondida dentro do olho de um velho ursinho de pelúcia que Emily sempre deixava na prateleira. Eu observava a tela, prendendo a respiração. Meu coração estava acelerado. Exatamente como Carter havia previsto, o excesso de confiança de Valerie a fez baixar a guarda. Mal 5 minutos depois que eu saí, ela começou a agir. As imagens mostram Valerie entrando no quarto de Michael e trancando a porta por dentro. Ela fechou as cortinas, mergulhando o quarto em uma luz fraca e doentia. Então ela tirou da bolsa um frasco de vidro marrom muito familiar e uma seringa nova. Ela não estava mais se escondendo. Ela agiu com calma e frieza, como uma enfermeira realizando sua rotina diária. Ela aspirou uma dose do líquido transparente para dentro da seringa. Eu a vi se inclinar perto do ouvido de Michael, que dormia profundamente sob o efeito do sedativo da noite anterior. Seus lábios se moveram, sussurrando algo. Embora eu não pudesse ouvir, o sorriso cruel e satisfeito em seu rosto me permitiu imaginar a maldade de suas palavras. Talvez algo como: meu fardo está quase no fim, ou adeus, coisa inútil. Então ela pegou a seringa e se aproximou do catéter intravenoso conectado ao braço do meu filho. Meu coração parou. Tapei a boca para não gritar. As lágrimas embaçaram minha visão. Carter colocou uma mão firme no meu ombro. Só mais um pouquinho, Sarah. Precisamos pegá-la em flagrante. No instante em que a agulha tocou o conector de plástico do soro, pronta para injetar o veneno letal na veia do meu filho, Carter agarrou o transmissor e gritou com voz autoritária: agora. Não esperei nem mais um segundo. Saltei da caminhonete e corri desesperadamente em direção à casa. Ao mesmo tempo, 2 policiais à paisana saíram de um beco próximo, bloqueando sua fuga por trás. Abri a porta da frente com um estrondo. Sem me preocupar com os sapatos, subi as escadas correndo, gritando com toda a minha fúria reprimida. Valerie, o que você está fazendo? Ao me ouvir, Valerie deu um pulo. Ela se virou bruscamente, com o rosto pálido de terror. Ela não conseguia acreditar que eu tinha voltado. Nervosa, tentou puxar a seringa do soro para se livrar das evidências, mas era tarde demais. A porta do quarto se abriu de repente quando os policiais invadiram o local. Valerie ficou paralisada, com a seringa ainda conectada ao soro de Michael. Eles a pegaram em flagrante. Tudo foi gravado. Seu rosto, antes belo, agora estava desfigurado pelo horror, pela raiva e pela derrota. Sabendo que não podia mais negar nada, sua máscara de esposa devotada se desfez. A verdadeira Valerie se revelou. Ela gritou como uma louca, com uma voz tão aguda que parecia metal raspando. Sim, fui eu. Aquele lixo humano já devia ter morrido há anos. Ele é o meu maldito fardo. Ela apontou para mim, com os olhos vermelhos. A culpa é toda sua, sua velha intrometida. Se você não tivesse se metido, tudo isso já teria acabado. Sua confissão fria e implacável foi totalmente gravada pela câmera escondida e pelo microfone da polícia. Não ouvi mais nada. Tudo se transformou num zumbido nos meus ouvidos. Só me lembro de correr para a cama e abraçar o Michael com toda a minha força. Meu filho tinha acordado, talvez no momento em que gritei. Seus olhos estavam arregalados, fixos na cena de sua esposa, a mulher que ele um dia amou, sendo algemada pela polícia. Então, 2 lágrimas rolaram por suas bochechas encovadas. O caos irrompeu repentinamente enquanto 2 policiais tentavam controlar a fera descontrolada que era Valerie. Um dos mais jovens baixou a guarda, afrouxando o aperto. Num instante, Valerie aproveitou a oportunidade, como um animal encurralado, mordeu com força o braço do policial. Ele gritou de dor e, por reflexo, a soltou. Foi o suficiente. Valerie me empurrou violentamente quando tentei bloquear seu caminho. Perdi o equilíbrio e caí na cadeira de rodas de Michael. Ela saiu correndo do quarto como um furacão, em direção às escadas, desesperada para escapar. Pare! Valerie! Pare! Gritou Carter, com voz firme, mas ela não deu ouvidos. O medo de ser presa a cegou. Em seu desespero, ela não percebeu a poça de líquido transparente no chão, bem no topo da escada. O veneno derramou da garrafa quebrada na noite anterior.
a armadilha que ela mesma preparou para mim. O salto afiado do sapato dela escorregou no líquido. Um grito agudo e dilacerante rasgou o silêncio. Olhei para cima e só consegui ver seu corpo perder o equilíbrio, oscilar no ar por um instante aterrador e, em seguida, cair, despencando escada abaixo. Ouviram-se uma série de baques secos e arrepiantes, baque, 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 até que seu corpo parou no patamar da escada em uma posição contorcida e antinatural. A pulseira de prata que ela costumava usar, um presente de Michael, voou do seu pulso, rolou alguns centímetros e ficou parada no chão frio, brilhando ironicamente. Um silêncio absoluto envolveu a casa. Ficamos todos paralisados, atonitos com o que acabará de acontecer. O barulho fez Emily sair correndo do quarto, assustada. Eu a abracei forte e tapei seus olhos para que ela não visse aquela imagem terrível. Meu coração batia forte no peito. Uma parte de mim estava horrorizada com a tragédia, mas outra parte, mais sombria, sentia uma estranha sensação de alívio. A justiça, de uma forma cruel, havia sido feita. Carter foi o primeiro a reagir. Ele desceu as escadas correndo, ajoelhou-se ao lado de Valerie e colocou 2 dedos em seu pescoço. Ela ainda está respirando. Chame uma ambulância. Agora, ordenou ao jovem policial, que ainda estava paralisado em estado de choque. No hospital, o mesmo lugar que horas antes havia servido de palco para a peça de teatro de Valerie, seu destino seria agora decidido. O diagnóstico foi uma sentença proferida pelo destino: múltiplas fraturas, lesão na medula espinhal cervical, traumatismo craniano grave. Ela estava viva, mas ficaria paralisada para sempre, incapaz de falar ou se mover. Passaria o resto dos seus dias presa na prisão do próprio corpo, exatamente como condenou meu filho por 5 anos. Depois que os médicos conseguiram eliminar o veneno do organismo de Michael a tempo, meu filho estava fora de perigo. Sentei-me ao lado da cama dele em outro quarto, longe de onde Valerie estava. O rosto do meu filho ainda estava pálido. Mas seus olhos, aqueles olhos que antes estavam vazios, agora estavam claros novamente. Ele olhou para mim com um olhar lúcido, consciente de tudo ao seu redor. Quando estávamos sozinhos no quarto, segurei sua mão fina com firmeza. Com a voz trêmula, contei-lhe toda a verdade, desde a primeira suspeita, 5 anos atrás. Contei a ele sobre o olhar frio de Valerie no hospital, os misteriosos comprimidos brancos, o aviso do Dr. Miller, o frasco de veneno escondido no saco de papel e o plano cruel da esposa que ele um dia amou e em quem confiou cegamente. Michael ouviu em silêncio, sem nenhuma expressão no rosto. Mas então lágrimas quentes começaram a escorrer por suas bochechas, descendo até as têmporas e encharcando o travesseiro. Eram lágrimas de dor pela traição, de amargura pela cruel verdade, e também de alívio por finalmente se libertar do pesadelo que durará tempo demais. Quando Emily entrou timidamente no quarto, ficou parada na porta, olhando para o pai com medo. Michael moveu-se com dificuldade e estendeu-lhe a mão trêmula. Foi um pequeno gesto, mas para nós, significou mais do que um milagre. Emily rompeu em lágrimas, não mais de medo, mas de felicidade. Correu até ele, abraçou seu braço e escondeu o rosto, soluçando. Michael olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e a voz embargada pelos soluços, fraca, mas clara. Mãe, me perdoe. Me perdoe por não ter acreditado em você. Balancei a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, e pressionei sua mão trêmula contra minha bochecha, sentindo o leve calor da vida. Está tudo bem, meu filho. Tudo isso já passou. O importante é que estamos juntos novamente. Nós 3 nos abraçamos, nossos corpos exaustos após a tempestade, chorando em meio à paz e ao alívio. A luz dourada do pôr do sol entrava pela janela, quente e suave, como a promessa de um novo começo, um futuro que reconstruiríamos juntos a partir das cinzas. Passaram-se 6 meses, lentamente, como um rio que descongela após um inverno interminável, levando consigo as feridas e purificando as memórias do horror. Aos poucos, a vida da minha família foi se reerguendo, como uma árvore destruída pela tempestade que começa a brotar novos rebentos. Valerie, um nome que mal mencionamos, foi condenada à revelia por tentativa de homicídio e fraude. O destino a aprisionou em seu próprio corpo, sob rigorosa supervisão médica, em um hospital psiquiátrico de segurança máxima para criminosos. Todos os bens de Michael, justamente aqueles que ela tentará roubar com tantos truques, foram devolvidos intactos. Mas o mais valioso que recuperamos não foi o dinheiro, e sim a vida e a esperança.
A completa eliminação do veneno de seu organismo libertou sua mente e seu corpo. Embora as sessões de fisioterapia fossem dolorosas, Michael nunca reclamou. Ele perseverou com uma determinação férrea, com a força de vontade de alguém que recebeu uma segunda chance na vida. Embora ainda precisasse usar cadeira de rodas, já conseguia mover os braços, segurar uma colher e falar com uma voz que se tornava mais clara e forte a cada dia. E a coisa mais linda de todas, o sorriso dele, aquele que estivera ausente do seu rosto por tanto tempo que eu quase havia esquecido como era, havia retornado, radiante e caloroso. Nossa casa não estava mais envolta na atmosfera sombria e sufocante de mentiras e medo. Em vez disso, estava repleta dos sons da vida. É a risada cristalina de Emily enquanto brinca no jardim, a música clássica suave que Michael adora tocar na caixa de som antiga, e o aroma de cordeiro assado, dos pratos que preparo na cozinha, o cheiro de amor e união familiar. Todo fim de semana levo meu filho e minha neta para passear, para respirar ar puro e lembrar que o mundo lá fora ainda é bonito e que vale a pena viver nele. Hoje fomos ao Central Park, o coração verde da nossa cidade. Empurro a cadeira de rodas do Michael por baixo das jacarandás, que estão em plena floração. As flores roxas caem suavemente no chão, formando um tapete delicado. Emily corre à nossa frente com um sorvete de morango na mão, os cabelos ao vento. De vez em quando, ela volta correndo, fica na ponta dos pés e, com cuidado, dá ao pai uma pequena colherada de sorvete. Michael sorri, abre a boca e finge fazer uma careta de frio, o que faz a garota soltar uma risada travessa. Michael olha para os galhos, onde os raios de sol filtram-se pelas folhas e dançam no rosto de sua filha. Ele respira fundo, enchendo o peito de ar, e então se vira para mim, com os olhos brilhando de pura alegria. Mãe, diz ele emocionado. Nunca vi o céu tão bonito e tão azul como hoje. Eu entendi o que ele queria dizer. Durante 5 anos, o céu que ele viu não era nada além de um cinza denso de desesperança, uma névoa venenosa. Agora, finalmente, ele podia ver o azul da esperança. Paramos junto a uma grande fonte onde a água cintila ao sol. Emily senta no colo do pai. Ela não para de falar sobre a excursão escolar da semana passada, sobre como viu o esquilo pular de galho em galho e como um pássaro roubou o sanduíche do colega. Michael a escuta pacientemente, com os olhos cheios de ternura, acariciando ocasionalmente seus cabelos macios. Aquele laço sagrado entre pai e filha, que parecia perdido, agora arde mais forte do que nunca. Sento-me no banco ao lado deles, observando em silêncio este momento simples e precioso. Meus olhos se enchem de lágrimas novamente, mas desta vez não são lágrimas de dor ou medo, e sim de pura felicidade. Sobrevivemos à tempestade. Vimos o pior do mal e da traição. Mas, no fim, o amor da família, a força do meu filho e talvez a coragem um tanto imprudente de uma mãe superaram tudo. Coloco delicadamente a mão no ombro do meu filho e aperto com carinho. Michael vira a cabeça, estende a mão, agora com mais firmeza, e aperta a minha. Ele não diz nada, apenas sorri para mim. Esse sorriso me diz que, embora o caminho à frente ainda seja difícil, embora a recuperação ainda seja longa, enquanto estivermos juntos, 3 gerações, 3 almas que sobreviveram à tempestade, tudo ficará bem. A paz não é a ausência de tempestades, mas a serenidade da alma ao atravessá-las. E agora a paz realmente retornou ao nosso pequeno lar. A história que você acabou de ouvir teve nomes e lugares alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não a contamos para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você escolheria permanecer em silêncio para manter a paz? Ou ousaria encarar tudo para recuperar sua voz? Gostaria de saber sua opinião, pois cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa, e estou convencido de que a coragem nos levará a dias melhores. Agora, na tela final, vou deixar 2 das histórias mais queridas de histórias da terceira idade. Tenho certeza de que elas vão te surpreender. Obrigado por ter ficado comigo até este momento.